Então, quero saudar os participantes do terceiro CIPEC 2020-2021, né, que é um formato um pouco diferente das outras edições em função da pandemia, e é bom que seja assim. Para a gente se manter em segurança, seguir as regras de afastamento social, enfim. Eu vou direto ao ponto, o tempo é curto e o trabalho é relativamente extenso. Esse trabalho vem do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né, cujo polo 28 está na Unifal. Aqui nesse primeiro slide eu deixo o e-mail dos autores, mas no último também eu farei referência a nossos endereços eletrônicos. Bom, as justificativas para esse trabalho começam com o velho problema que muitos trabalhos aqui apresentados nesse evento vão abordar também. A passividade dos alunos diante dos conteúdos científicos e em detrimento daquilo que a gente gostaria que fosse, que é a motivação dos alunos. Passividade porque o aluno passivo é aquele que só observa a sala de aula, ele não participa da sala de aula e isso não é o que nós queremos. Nós queremos um aluno motivado. Né? Mas não é qualquer motivação, é uma motivação intrínseca, é aquela que leva ele ao interesse pela física, porque ele reconhece o valor da física na formação dele, ou porque ele gosta, ele tem uma relação afetiva no sentido de gostar da ciência, ou reconhece o seu valor, a sua importância, ou mesmo reconhece o valor e a importância na sua formação enquanto cidadão. A referência de compor uma educação científica que envolva a física, por isso os conteúdos todos vão ser tratados dentro da física e não de outra área. Né? A educação científica não é só física, mas ela não pode abrir mão da física também, né? É um conjunto de ciências. O fato de não é qualquer conhecimento que a gente está atrás de desenvolver na sala de aula, mas é aquele que vai exigir a aprendizagem de conteúdos dentro de uma trilogia, de uma tríade, né? Conceitos, atitudes e procedimentos. Não é só ensinar conceitos ou criar estratégias para ensinar conceitos, mas também atitudes e procedimentos. E a quarta justificativa, o potencial dos jogos didáticos para engajar os estudantes em níveis consideráveis dessa tipologia de conteúdos. Né? Isso é necessário para que faça sentido o que ele está aprendendo, para que faça sentido a aprendizagem. Então ele tem que enxergar que existem os conceitos, mas que o conhecimento demanda determinadas atitudes e procedimentos. Essa tríade é que completa o sentido da aprendizagem. Por isso eu recomendo olhar a bibliografia, porque lá nós indicamos trabalhos que mostram, que falam mais do potencial dos jogos didáticos para engajar os estudantes numa motivação intrínseca como aquela que a gente falou no começo desse tópico. Os objetivos. Bom, eu preciso dizer que os objetivos desse trabalho é um recorte do trabalho, na verdade, de mestrado da Fabiana, mas é oferecer jogos didáticos que contemple a física do ensino médio, né, da cinemática até a física moderna e contemporânea, né, para o primeiro ao terceiro ano. Mas não é uma coleção proposta simplesmente, é uma coleção que a gente pode dizer uma coleção curada, né, que teve uma curadoria. Isso significa que nós partimos de critérios de construção com o envolvimento dos alunos. Né? Então, os critérios de construção desses jogos contaram com o envolvimento dos alunos. Análise de resultados com um pré-teste e pós-teste, para saber estimar e ter ideia de ganhos de aprendizagem com o uso dos jogos. E a descrição e a análise do processo de construção para extrair novas lições. Né? Para a gente aprender a falar, bom, tem mecânica de jogo que o aluno prefere em relação a outras. Né? Enfim, aprender a fazer jogos que tenham maior potencial de motivá-lo. A estrutura geral e desenvolvimento foram 12 jogos, um para cada bimestre, e um kit
que é um jogo um pouco mais complexo, que eu vou falar um pouco dele mais depois. Envolve epistemologia, filosofia da ciência e outras coisas, outros conhecimentos devem ser mobilizados, porque ele vai jogar uma espécie de poker, né, para colecionar um conjunto de cartas. Esse conjunto de cartas é uma teoria. Né? Então, quanto mais teorias ele juntar no final do jogo, mais rápido ele chega à vitória. Os alunos propuseram para a coleção, de modo geral, para os 12 jogos, o modelo de jogo com plataforma, de tabuleiro e com dado, né? E com alternativas A, B, C e D para as respostas. Nós trabalhamos isso com eles no sentido de, não, vamos deixar as respostas abertas e o gabarito no verso para o juiz do jogo, né, para o que está controlando o jogo, poder olhar a resposta, se é aceitável ou não, e debater com outros, enfim. A resposta aberta é fundamental para nós aqui. A resposta fechada deixaria o jogo pobre do ponto de vista didático. Cada jogo tem cerca de 30 cartas, o que dá uma grande oportunidade de contato com vários conhecimentos de física, sendo que cada jogo é de uma área, conforme nós veremos um slide mais à frente. Resultados. A questão motivacional, 90%, sempre 90% dos alunos ou mais demonstraram motivação, interesse em relação aos jogos. As questões de aprendizagem, o pré-teste, sempre abaixo de 27% dos conhecimentos que nós esperávamos para que eles pudessem jogar, né? Então, antes de jogar, eles apresentavam 27% dos conhecimentos necessários para se dar bem no jogo, né? No pós-teste, isso foi para 40%, ou seja, eles aprenderam um pouco. A gente pode observar isso com a diferença. Eu digo sempre acima porque depende do conteúdo, né? No artigo vocês podem ver que depende do conteúdo, ele pode atingir mais de 40%, então sempre acima de, e no pré-teste sempre abaixo de. Teve áreas que nós tivemos um índice de 13%, por exemplo. Nós eliminamos assimetrias, né? Quem não respondeu o pré ou pós-teste foi eliminado da massa de dados, para a gente manter a uniformidade, né? E houve distratores, nós colocamos questões no pós-teste que nós não abordamos nos jogos, né? Para ver quem caía, respondia assim, eu aprendi isso com jogos, né? E houve um número de aproximadamente 33% de respostas que indicaram elementos de distratores, mostrando que se equivocaram, né? Não aprenderam aquilo com os jogos, aprenderam em outro lugar, ou não aprenderam, não se lembravam, marcaram, chutaram, enfim, esses 33% representam que eles indicaram um distrator. Esse quadro depois vocês vão poder parar o vídeo e ver, mas ele mostra a distribuição aí em função de ano e de bimestre. E esse é o jogo que eu falei que exigia um pouco mais, né? Que ele tinha que ver as regras, ele tinha que ver um conjunto de regras que envolvia filosofia, epistemologia da ciência, para conseguir e também conhecer as teorias, para ele poder juntar uma coleção de teorias, e cada conjunto de teorias que ele consegue juntar, desde leis de Newton, nesse exemplo aqui que está nesse slide, de física moderna, né? Do modelo padrão, na verdade. Então ele tinha que juntar um conjunto de cartas que era entre 4 e 5 cartas para ele compor aquela teoria. Compondo a teoria, ele poderia ir colecionando novas teorias e ao final quem tivesse mais teorias completas e corretas, né, com todos os componentes, venceria. Bom, vocês podem ter acesso à dissertação da Fabiana por esse link e aos jogos por esse segundo link na tela. Eu sei que é difícil pegar link, né, de vídeo, mas, enfim, eu coloquei aqui da forma que foi possível compartilhar. Vocês devem achar isso nos repositórios da SBF, mas mandem e-mail para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a tirar dúvidas e ajudar a implementar e até confeccionar jogos inspirados, né, na dissertação da Fabiana. Esse aqui é o tipo de material que vocês veriam nesse compartilhamento. Aqui estão as referências bibliográficas básicas que vocês podem acessar também a partir do artigo. E muito obrigado
desculpe aí um eventual estouro de tempo em alguns segundos. O relógio já me avisou aqui, então eu tô parando a apresentação. Muito obrigado pela atenção.